Bom dia, amada igreja. Você que nos acompanha através das plataformas digitais, seja bem-vindo ao nosso meio, que o Senhor Jesus possa estar o abençoando também. Vamos ficar em pé, irmãos, interceder pelo culto desta manhã, pela escola bíblica que nós vamos ter. Que o Senhor venha nos dar entendimento e compreensão da sua palavra, que possamos meditá-la e praticar nela. Vamos interceder pelos irmãos que ainda estão a caminho e os que não puderam vir também. Oremos ao nosso Deus. Pai, te agradecemos pela semana que se passou, o Senhor nos guardou e nos livrou. Te agradecemos por essa manhã que acordamos, o Senhor nos deu a tua graça e a tua misericórdia se renovou antes de nós acordarmos e levantarmos. Estamos aqui para te agradecer e te engrandecer e desejar que o nosso maior intuito nessa manhã é de te engrandecer, de te adorar e de te servir. Guarda o espaço daqueles que ainda hão de chegar, os que não puderam vir. O Senhor sabe o motivo, os enfermos, aqueles que encontraram algum obstáculo que não puderam estar essa manhã, o Senhor conhece. Guarda-os também sobre tuas mãos. Fica conosco, abre nossa mente e entendimento para compreendermos a tua palavra, a tua mensagem que será entregue nesta manhã, que possamos meditá-la e praticá-la para dar testemunho da tua fidelidade e da tua graça. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Não será perfeito, mas que suba em espírito e em verdade, para engrandecer e adorar somente teu santo nome. Fica conosco e nos damos uma excelente escola bíblica dominical. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Ainda em pé, irmãos, vamos... Salmos, capítulo 92. Hino de gratidão a Deus, diz o título desse texto. Salmos 92, versículo de 1 a 5. Salmos 92 diz assim: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Com instrumento de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa, pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grande, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. A igreja diz... Ainda de pé, irmão, vamos cantar o cântico de saudação. Você que ainda não falou com o teu irmão, tem a oportunidade de falar com ele agora, dar o teu bom dia ao teu irmão. Vamos cantar o cântico de saudação. Bom estarmos aqui louvando a Deus. Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num
só amor, no só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus no só amor, no só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus no só amor, no só Espírito. No só amor, no só Espírito. No só amor, no só Espírito. Glórias ao nosso Deus. Poder assentar, irmãos. Abre o teu cantor cristão, número 46. Jesus me transformou. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. A seu lado vou viver, o seu amor cantar, a mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fruir a salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Amém. Nesse momento vamos entregar o dízimo do Senhor com o cântico Jesus, te entronizamos. Ao entoar esse louvor, você pode estar entregando dízimo e a tua oferta especial no altar do nosso Deus.
entronizamos, declaramos que és Rei, Tu estás no meio de nós. Te exaltamos com louvores, Jesus. Te entronizamos, declaramos que és Rei, Tu estás no meio de nós. Te exaltamos com louvores, a Ti fazemos um trono de louvores, a Ti fazemos um trono de louvores, a Ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus e toma o Teu lugar. Ó, vem Jesus e toma o Teu lugar. Jesus, Te entronizamos, declaramos que és Rei, Tu estás no meio de nós. Te exaltamos com louvores, a Ti fazemos um trono de louvores, a Ti fazemos um trono de louvores, a Ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus e toma o Teu lugar. Ó, vem Jesus e toma o Teu lugar. Ó, vem Jesus e toma o Teu lugar. Amém. Deus te abençoe pela tua contribuição. Nesse momento nós vamos ouvir o recado do nosso Deus, a sua mensagem nessa manhã. Vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Atos, capítulo 5, versículo 34 a 42. Atos, capítulo 5, versículos 34 a 42. Atos, capítulo 5, versículos 34 a 42, e assim diz as Sagradas Escrituras. Registrado no livro de Atos, capítulo 5, versículos 34 a 42. Diz assim a palavra do Senhor: Mas levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos e disse-lhes: Varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haver de fazer a estes homens, porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si. Mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora, digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homem, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça, sendo também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir.
Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. E o povo de Deus diz: amém. Pai, a tua palavra foi lida, fala a nós nesta manhã, para a glorificação do teu nome e edificação do teu povo. Pedimos a tua graça de abrir o nosso entendimento para entender a tua palavra e aplicá-la em nossas vidas, para que o mundo veja Cristo em nós e nós em Cristo, e assim vivamos a tua palavra a cada dia, e temos a alegria, Senhor, de participar das aflições por causa do teu nome, sabendo que todos os que te seguem, Senhor, são odiados pelo mundo, são rejeitados, passamos por provações, mas é a tua presença, a tua graça que nos fortalece. Abençoa aqueles que estão enfermos, irmãos que não puderam chegar, e que nos próximos cultos já estejam conosco segundo a tua vontade. Pedimos a tua graça em nome de Jesus, teu amado Filho. Amém. Obrigado, podei-vos assentar. Irmãos, há uma ideia de que o crente que é fiel a Deus, ele não passa por nenhum sofrimento. Eu estava uma vez conversando com o sobrinho da Sueli, e ele trabalhava com um cidadão, e ele disse para ele assim, olha, ele estava gripado e estava com febre, ele disse assim: rapaz, tu estás em pecado, porque o crente que é fiel a Deus, ele não adoece. E depois o cidadão apareceu gripado, também doente, e aí com ele foi diferente. Mas há essa ideia de que se o crente for fiel a Deus, não vai passar por tribulação, nem por provações nenhuma. Mas veja bem que a Bíblia mostra o contrário de tudo isso. Sofrimento pode surgir mesmo estando nós dentro da vontade de Deus. Sofrimentos podem acontecerem na vida do crente, mesmo o crente estando fiel a Deus, dentro da vontade de Deus. Então, é nessa manhã é o que nós vamos falar sobre sofrimento pode surgir mesmo estando nós dentro da vontade de Deus. Primeiro, o sofrimento ele pode vir ao crente mesmo vivendo dentro da perfeita obediência a Deus. Ou seja, mesmo o crente, ele andando dentro da perfeita vontade de Deus, ele pode passar por sofrimentos. Poderia ser tão legal, né, se nós não pudéssemos passar por sofrimento. Oh, mas que beleza! Mas lembrando de uma coisa, irmãos, que o Evangelho, ele nunca se une com o mundo. Quando o Evangelho não é perseguido, não é criticado, é porque tem alguma coisa errada. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos, e o que eu vou dizer aqui está sendo gravado, muita gente vai assistir, não tem nenhum problema. Mas eu quero até que os irmãos orem, e prestem bem atenção nisto. Eu estava conversando com a esposa do missionário, Anderson, lá em Belém, do Pará. E ela disse, a criança dela chegou, a Eloá, filhinha dela, chegou em casa e disse: mãe, a professora estava ensinando umas besteiras no colégio. E ela disse: o que foi, meu filho? Minha filha? Ela disse: a professora disse que menino é menina e menina é menino. Tá? Aí ela foi lá no colégio conversar com a diretora e com a professora. Ela disse para mim: pastor, meninos que não, crianças não sabem nem ler. Era para estar ensinando as coisas, para você aprender e ensinando isto. Então nós precisamos cada vez se levantar e dizer, falar, porque o Evangelho é perseguido. E na ciência, onde é que se diz isso? Isso é comprovação científica? Nenhuma, não tem nada a ver com a ciência, isso é ideologia. É essa ideologia de gênero que está por aí. E o Evangelho ele vai continuar. A infinita solução de Deus. Para tudo Deus tem uma solução. Deus sempre tem uma solução.
versículo 34 a 39, Deus tem uma solução. Então, Deus tem seu plano e jamais poderá ser frustrado. Deus tem um plano dele, e o plano dele não pode ser frustrado. Daquilo que jamais se imaginava, ele levantou o doutor Gamaliel, esse Gamaliel, que era dentro do conselho, era um doutor da lei, era fariseu, e possuía bom prestígio perante o povo. Deus levanta homens assim, mesmo que sejam ímpios, não sejam crentes. Deus tem um plano. Quando ele vai executar o seu plano, que ele está decidido a executar, não tem homem nenhum no mundo que possa impedi-lo de executar. E assim, nós devemos ter essa confiança em Deus. E sabendo que tudo isso que está acontecendo é importante. E isso fortalece a nossa fé, mostra quem é você. Ensina a palavra de Deus aos teus filhos, ensina na tua casa, para que ele aprenda e seja fortalecido nessa fé. E sabendo que Deus, ele tem um plano. Dessa história, desses acontecimentos aqui, que Lucas faz essa narração da vida dos apóstolos, do que aconteceu, nós tiramos algumas lições para nossas vidas. E a primeira lição que nós tiramos de tudo isso, que nós vimos os discípulos que apanharam por causa do nome de Cristo, foram chicoteados e ainda saíram alegres. Por quê? Porque eles se acharam dignos de sofrer pelo nome de Cristo. E quantos hoje não querem sofrer mais? Não, já estão abandonando o culto, não querem mais comprometimento nenhum. Então a primeira lição: não há o que temermos quando tudo está dentro do plano de Deus. Os inimigos não concluirão seus planos sem que Deus permita. Tudo está dentro do plano de Deus, seja em qualquer área da nossa vida. Mas os inimigos nunca concluirão aquilo que eles querem, se Deus não permitir. Então, quando Jesus era menino, Deus o livrou das mãos de Herodes e o enviou ao Egito. Herodes quis atrapalhar o plano de Deus em relação a Cristo, queria matar a Cristo, mas Deus interveio e ele então, salvando Cristo, e José e Maria, e mandou para o Egito, para uma terra que não tinha nada a ver com Israel. O plano dele tinha que ser colocado em prática. E Deus nos mostra aqui uma solução que ele tem. E as soluções de Deus, elas são inesgotáveis. A segunda lição é que a atitude de Gamaliel não quer dizer que ele concordava com a ressurreição de Cristo, mesmo ele sendo um fariseu. Os fariseus eles acreditavam na ressurreição. Muitas das vezes você olha assim, vê um ímpio se levantar em favor do evangelho. Deus pode levantar muita gente, tá? Deus pode se levantar. Eu vou lhe dizer uma coisa aqui. Eu estava ontem assistindo um vídeo do padre, que ele estava fazendo a defesa, representando a CNBB, naquele coisa que teve sobre ideologia de gêneros, essas coisas todas assim. E ele estava falando algo muito importante, e ele se levantou ali fazendo defesa da Bíblia, da vida. Então Deus pode levantar homens, Deus pode levantar no meio político, homens que vão defender algo para o plano dele ser realizado. E Deus levantou esse homem, o que era impossível, Deus levantou aquele homem. Ele acreditava na ressurreição, mas não significava que ele era um judeu, um israelita, vamos dizer assim, um israelita crente. Ele não era um crente. Deus levanta pessoas, e hoje no mundo que nós estamos vivendo é cristão, não é isso? Deus levanta até o ímpio, que se diz um cristão, sendo um cristão, acredita em Cristo, mas não é um crente, um filho de Deus. Deus levanta para mostrar os seus propósitos e aquilo que Ele quer, como é realizado.
ele trabalhou como um político. Gamaliel, né, o doutor Gamaliel trabalhou como um político, e era o que ele deveria fazer. Então, com essa atitude, ele continuou sendo bem aceito pelo povo e pelos que concordavam com as suas ideias, e enquanto no mesmo momento, ou no mesmo tempo, colocava o povo contra os seus adversários saduceus. Ele agiu como, ele era o chefe, doutor da lei, conhecia muito bem. Então ele trabalha em favor de si mesmo, ele tem o favor do povo, dizendo que ele era a favor, ele acreditava na ressurreição, mas não disse que os apóstolos estavam certos. Não disse, olha, deixa o evangelho correr porque esse é verdadeiro. Ele disse, ele contou uma história. Mas ele trabalhou como um político. Ele colocou o povo do lado dele, para ficar sempre do lado dele, mas ao mesmo tempo que ele fazia isso, ele levantou-se e colocou também os seus adversários contra o povo. Fez com que o povo odiasse seus adversários. É assim que eles fazem, os políticos fazem, os politiqueiros fazem. Daquela época para cá, não é diferente também não, hoje tem a mesma coisa, é feito assim. Mas nós precisamos entender, nós precisamos entender. Eu me lembro que um senador, esqueci agora o nome dele, Fábio Lucena, que já faleceu, e ele disse uma certa vez para muitos evangélicos, numa reunião que ele teve, que me falaram o que ele disse. Ele disse, olha, se vocês querem que eu seja o representante de vocês, eu serei no Congresso. E para ele dizia assim, perante a lei todo mundo é igual. Ele defenderia o direito do católico, do evangélico, do espírita, de todo mundo. Todos perante a lei têm seus direitos. Mas ele não era um crente. Então Deus pode levantar pessoas que onde nós nem esperamos, Ele vai levantar alguém para concluir o plano dele. Ainda hoje muitos agem dessa maneira com seus acordos, tirando proveito das situações, mesmo por uma boa causa, como Gamaliel, que com sua disposição impediu os apóstolos que fossem mortos por causa da fé em Cristo. Eles iam serem mortos. E era uma boa causa, aquilo que Gamaliel se levantou, sim, mas ele não era um crente em Cristo, não seguia a Cristo. Mas Deus usou aquele homem para impedir que os apóstolos naquele momento fossem mortos. Por quê? Porque o trabalho de Deus ainda teria que continuar. Deus não tinha terminado a obra dele com os apóstolos. E chega um determinado momento que eles foram mortos. Mas agora, ainda não era o momento que Deus tinha para o fim dos apóstolos. A ideia de Gamaliel, que agiu em favor da causa do Evangelho, nos mostra que nem toda instituição ou toda pessoa que progridem e continuam achando-se sob o favor divino estão a favor do Evangelho. Nem todos, nem toda causa, nem toda instituição. Nós temos o Congresso, nós temos as assembleias, nós temos as câmaras municipais, mas não quer dizer que todas elas estão juntas com o Evangelho. Nós temos pessoas ímpias que não são crentes, mas que lá no Congresso, nas câmaras municipais, nas assembleias, estão lutando contra o assassinato de crianças, contra o aborto, contra essa ideologia de gênero que tem aí, tudo isto. E enquanto tem crentes que estão apoiando, que se dizem, né, crentes, que se dizem crentes, estão apoiando. Mas lembre-se disso, nem toda instituição, que algumas vezes elas estão a favor do seu direito, significa que elas estão seguindo a Cristo. Seja homens, seja qual for, mas nós temos que ter bem que isso, que o Evangelho, ele nunca tem parceria com o mundo. Lembrando que o Evangelho não tem parceria com o mundo. Deus levanta homens assim. Então ele diz que a doutrina pode ser de Deus, mas não diz que eles eram de Deus. No versículo 38, olha o que ele diz assim, ó. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Bem, ele tinha dado um testemunho de alguém que já tinha surgido e que tinha se desfeito. Portanto, ele disse agora, ó, deixa eles aí.
Por quê? Se for de homens, vai se desfazer, se for de Deus, vai continuar. Mas ele não disse assim, olha, deixa, esses apóstolos são de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque aí ele não queria se comprometer. Ele não sendo um crente, ele não iria se comprometer com uma fé que ele não possuía. É a grande diferença que você tem que fazer. É isso aqui, que o ímpio, ele não vai se comprometer com a mesma fé que você tem. Ele pode defender direitos, mas a fé que você tem, a fé em Cristo Jesus, essa fé salvífica, não. Essa fé na sã doutrina, na palavra de Deus, ele não tem. Ele não se identifica. Ele diz que se a obra for dos homens, terminará, se for de Deus, continuará. Mas não esperaram para ver o final, se era falso ou verdadeiro, ou seja, se o que eles diziam era verdadeiro ou não. Pegaram os apóstolos e o quê? Encostaram-lhe a peia. Esperaram chegar ao final, saber se aquela doutrina, ensinamento, aquele evangelho pregado pelos apóstolos era verdadeiro, era verdadeira aquela doutrina, os ensinamentos que eles diziam, aquilo era uma teoria dos apóstolos, era da mente deles. Não esperaram e encostaram a peia neles. Aqui Gamaliel não interveio, nada, deixou correr frouxo. É assim que o ímpio age. Mas agora lembre-se de uma coisa, irmãos, há certas coisas que Deus ele nos livra, que nós não passamos, não passemos por aquilo, mas há momentos que Deus permite que você passe, para você aprender a confiar nele, para nós aprendermos a confiar no Senhor, porque senão, se nós não confiarmos no Senhor, se tudo for bem, nada, tem perseguição, né? E aí? Olha, de uma das coisas aqui muito importantes, é que se os apóstolos tivessem deixado de pregar o evangelho, falar da ressurreição de Cristo, eles teriam sido perseguidos? Não, se eles tivessem aceito o conselho daqui, teriam eles sido chicoteados? Não. Sadraque, Mesaque e Abednego, se eles tivessem aceito aquele convite de se prostrar diante daquela estátua, teriam eles passado por aquele momento difícil, sido humilhados? Não, estariam juntos. Nos mostra algo muito importante, irmãos, que o evangelho, ele não faz nenhuma concessão para que as pessoas venham para ele. Teve um cidadão agora que condenou o livro de Neemias e de Esdras, porque Esdras deu uma mensagem, que aquela mensagem afastava e não atraía as pessoas. Esse evangelho aqui não atraía as pessoas, porque os apóstolos tiveram que pregar a verdade, ia contra os ensinamentos dos saduceus, ia contra o ensinamento de tantas pessoas ali, daquele sinédrio, ia. E por que eles não fizeram uma reflexão assim, olha, que Jesus não havia ressuscitado? Por que eles ficaram calados? Porque eles teriam que falar a verdade do evangelho para todas as pessoas. E o evangelho não agrada a velha natureza, não agrada nem a sua como crente, nem a nossa como crente. Porque, aí a questão rapidamente aqui, ó. Por que você falta ao culto? Por que você se esfria? O que é isso? A velha natureza que não gosta nada do que é de Cristo. A velha natureza não gosta. Durante a semana você faz de tudo, né? Acorda a criança cedo para ir para a aula, tudo isso. Quando a gente sai de manhã para a academia, a gente já encontra a mãe indo deixando as crianças ao colégio, para levar as crianças ao colégio. E aí quando chega domingo, tem aquela história de assim, não, mas durante a semana o menino já passou dormindo, ele acordar cedo, se mais do que, e aí quando dá domingo tem que acordar mais tarde, criar vergonha na cara, seu indivíduo. É assim que tu queres ensinar a tua criança? Quer ela saber que Deus é importante na vida dela?
as dificuldades da vida, quando isso aqui chegar, Deus não é importante. Qual é o mais importante? São as coisas materiais, as espirituais não. Ele não vai saber valorizar as coisas espirituais. Cansado, filho? É? Os apóstolos, eles foram açoitados. Versículo 40, olha o que ele diz. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e o deixaram aí. Olha, vocês não falem nesse nome. Mas eles obedeceram. Nós somos pressionados, hoje nós estamos sendo pressionados de todas as maneiras, a não ensinar mais o que a Bíblia diz. Tem país, estava olhando o Canadá, a Alemanha e tantos outros, que é o Estado agora quem diz como é que você tem que criar seu filho. E se você ensinar seu filho como crente, ensina teu filho nos padrões bíblicos, o Estado vai lá e toma o teu filho. Você vai ter medo? E aqui no nosso Brasil nós estamos sendo ameaçados de não ensinar o que eles querem contra a ciência. Quando uma pessoa vai fazer, a mãe, ela vai lá no ginecologista e o médico ou a médica faz aquela ultrassom e ele diz, olha, é menino, é menina. Não é? Dizem que a menina, ela está benzinha assim de pernas fechadinhas e o menino está mais escancarado um pouco. Mas aí a médica diz assim, olha aqui, ó, a genitália feminina é o órgão externo que diz que ela é uma menina. O menino do mesmo dia diz que é menino. Está lá, isso não vai mudar mais não. É ciência, é ciência. E essa ideologia de gênero é ciência? Não é. Não é. E assim nós estamos, as ameaças vêm de várias maneiras. E nós temos que continuar ensinando, pregando o Evangelho. Ensinar para nossos filhos o conteúdo do Evangelho. E aqui é dizer, não fale mais da ressurreição de Cristo. O que estão impedindo? Em tantos lugares é impedido que fale do nome de Cristo. Fala-se de tantas coisas. O crente, ele pode passar por sofrimento ou perseguições, mesmo vivendo dentro da perfeita obediência de Deus. Nós podemos passar por essas perseguições, mesmo dentro da vontade de Deus, o crente passa por perseguição. Lembre-se disso. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, vamos orar pelo nosso Brasil e pelo presidente da República. Eu vi o vídeo dele, ele conversando com o Partido Comunista, com o chefe representante, ele dizendo quem ele é, se identificando como um deles também. E o partido dele também. Tudo isto. Vi o senador Magno Malta mostrando que agora nós temos uma religião oficial do nosso país. E está proibido você criticar. Como é que se vai chamar? A Bíblia mostra de feitiçaria. É que você vai chegar num posto de saúde, tu pode encontrar um feiticeiro, um macumbeiro, para te ajudar emocionalmente, dar droga, tudo isso. E eles vão se recorrer contra isso porque o Brasil é um país laico, não tem religião oficial. Mas de todas as maneiras nós somos o quê? Ameaçados e perseguidos. Aí tem muitos crentes que dizem assim, não pastor, mas isso tem que acontecer porque é bíblico. Sim, é bíblico, tem que acontecer, mas com a tua participação? É, filho. Contando com você, junto com os filhos das trevas, contrário aos princípios bíblicos. Cuidado, quem é você? Então, pastor, mas nós temos que andar fiéis, sim. É fiel a Deus, mas não quer dizer que você não vai passar por nenhuma aprovação. Aí tem aqueles que abandonam o Evangelho, deixam porque estavam passando por um momento difícil. Aí saem em busca daqueles que estão oferecendo algo para ele bom, mas só da vida material, e não querem saber do Evangelho.
não querem saber do Evangelho. Então, amados, os apóstolos, eles serviam a Cristo com amor total, comprometimento, sinceridade e amor, mas foram perseguidos. Olha aqui, eles eram totalmente comprometidos com Deus, andavam em fidelidade com Deus, mas eram perseguidos. Será que eles estavam em pecado? Não. Deus havia os abandonado? Não. Deus estava com ele, Deus está conosco. Mas Ele nos permite passar por perseguições. Ele não disse que não ia nos livrar de tudo, de todas as perseguições. Isso é para mostrar que nós somos servo dele. E ninguém é melhor do que os apóstolos. Jesus também foi perseguido. E lembre-se que o diabo vai fazer de tudo para você abandonar, deixar os caminhos do Senhor. Satanás faz de tudo isso. Quinta lição. Os apóstolos saíram de diante das autoridades marcados de chicotada nos braços e nas mãos. Aprendendo essa lição com eles. Saíram marcados dali, com os braços, as pernas, o corpo marcado por chicotadas. Eram as marcas de quem queria servir a Cristo. Quais as marcas que você carrega como crente, por ser fiel a Deus, ou ter medo de colocar a tua posição como um crente, daquilo que você defende, da tua fé, da doutrina bíblica? Então, eles saíram o quê? Tristes, chorando. Senhor, o Senhor nos deixou apanhar, nós apanhamos, olha como é que eu estou aqui todo cortado, Senhor. Por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor permitiu? Não é assim que muitos hoje têm feito? Por que tem permitido eu sofrer? Por que eu passo por isso, sofrimento, se eu estou te servindo? Mas eles, entretanto, saíram alegres. A razão é porque eles julgaram-os dignos de sofrer pelo nome de Cristo. Isto para eles era um prazer em sofrer pelo nome de Cristo. Que hoje, ao contrário de muitos, já não é mais prazer, não é mais alegria sofrer por Cristo. Sofrer por Cristo é prejuízo. Toda a área da sua vida. Nós temos que permanecer firmes naquilo que nós cremos. O mundo vem, as influências vêm, mas nós permaneceremos firmes. Mesmo sofrendo por fazer o bem, devemos nos alegrar na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dá condição para agirmos assim. Mesmo fazendo o bem e sofrendo, nós devemos permanecer o quê? Alegres. Alegres, irmãos, satisfeitos, porque nós temos a Cristo. Fique contente, porque Deus te permitiu passar por isso. Sabe, é a graça dele, a graça de Deus que deu isso aos apóstolos. O apóstolo Paulo, Deus disse o que a ele? A minha graça te basta. Paulo não tinha um espinho, tinha um problema na vida, era um homem temente a Deus, e Paulo foi decapitado, morreu, não podia, mas Deus disse para ele, a minha graça te basta. É a graça de Deus que nos dá força para nós vencermos qualquer problema, tribulação que venha na nossa vida. A graça de Deus significa que Ele está conosco, o favor de Deus está conosco, é Deus nos fortalecendo, que nós não merecemos. A sexta e última lição, uma lição de perseverança, o versículo 42, e todos os dias no templo e na casa, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Perseverança. Última lição para a nossa vida do que os apóstolos fizeram. É uma lição de bênção, bênção que vem do Espírito Santo. Uma lição de bênção, irmãos. Eles perseveraram, mesmo diante das ameaças, eles continuaram o quê? Ensinando nas casas a palavra de Deus.
ensinando nas casas a palavra de Deus. Nós tivemos, eu quero só nós tivemos os cultos nos lares nesse mês da família, não foi isso? Estão lembrados ainda qual era o tema da família do mês de agosto? Família entre laços. Aí nós vimos, os irmãos, estava dando 30 pessoas, 34, a última lá no Irmão Lino foram 34 pessoas, no Flademir foram 32. E aí no culto de quarta-feira dá 10, 12 pessoas, 15 pessoas. E onde estão os irmãos? Isso era dia de semana, terça e quinta-feira. A família entre laços está onde? Onde é que está a família entre laços? Cadê a família entre laços? Onde está? Eles estavam todos os dias nas casas ensinando. Aqui é que está a grande diferença. A perseverança é perseverar, é continuar. Já acabou a campanha da família? Pronto, a família não está mais entre laços. Eles perseveraram no mesmo ensinamento, mesmo diante das ameaças. Os que vivem e amam a Deus são comprometidos com sua obra e estão sob a influência contínua do Espírito Santo, que dá força para perseverar na graça de Cristo, ou perseverarem na graça de Cristo. Aqueles que são comprometidos com Deus, são comprometidos com sua obra, e isto é uma influência, é dada, é a força que vem do Espírito Santo, para que essas pessoas continuem perseverando no trabalho do Senhor. Irmãos, lembrem-se que o pior inimigo seu não são aqueles que estão lá fora, é você. Você é seu pior inimigo, porque você nunca olha para você e diz que você é seu inimigo, você quer o seu mal. A velha natureza, ela puxa para fazer tudo o que é errado. Ela não gosta do culto, que você venha para o culto. Ela não gosta que você se envolva no trabalho de Deus. Ela não quer que você se comprometa com nada. Mas a lição que os apóstolos nos dão faz tudo o contrário da velha natureza e Deus vai te abençoar. Quer perseverar? Olha que a vida dos apóstolos continua ensinando, aprendendo a palavra de Deus. Concluindo, Jesus nunca disse que os que seguissem nunca sofreriam ou passariam por provações, e nem perseguições ou tribulações, mas disse que nós passaríamos por todas essas coisas, e que deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu. Você sabe por que os apóstolos perseveraram, chegaram até o fim de tudo isso? Porque eles tinham a certeza, a convicção de que Cristo venceu a morte, ressuscitou, e era isso que eles estavam falando. Eles tinham apanhado, estavam todos marcados por causa da doutrina, do ensinamento da ressurreição de Cristo. Eles estavam pregando que Cristo havia ressuscitado. Deus disse a Paulo que a graça dele era suficiente o bastante para ele vencer as adversidades que ele estava enfrentando e ainda haveria de enfrentar. A graça de Deus é suficiente para nós enfrentarmos as dificuldades que enfrentamos e as que ainda haveremos de enfrentar. Lembre-se disso. A fidelidade a Deus não impede que nós passemos por tribulação ou qualquer sofrimento. Mas a Bíblia nos diz que a nossa fidelidade a Deus fala do nosso comprometimento com Ele, e que nós temos a sua companhia, a sua força, para que nós possamos vencer dia após dia as adversidades da vida no poder de Deus, para a glória e honra do Senhor. Amém.